Olá, eu sou o Rafael Sanzio e sejam muito bem-vindos ao Unorthodox News, que é o meu canal onde eu compartilho algumas notícias não muito populares na mídia tradicional e que ajuda você a compreender melhor sobre essas narrativas progressistas que estão assolando o mundo. Mas antes de tudo, eu peço que você compartilhe, principalmente com aquele adolescente ou aquele jovem ou aquele pré-adolescente que já tem um entendimento de mundo bem maior que a gente possa imaginar. Curta, compartilhe e comente, porque isso ajuda a promover o canal e também o meu trabalho. Senão eles vão estar lá com o Felipe Neto ouvindo essas asneiras, ou lá no Netflix ouvindo a propaganda progressista, que é o que mais tem ali. Muita gente tem me perguntado sobre as possíveis queimadas, sobre essas ondas de calor que têm derretido a calota polar, que têm provocado inundações, matado os ursos polares, toda essa narrativa de aquecimento global, ou de climate change, como eles falam. A Greta só aparece para falar da Amazônia e sobre essa narrativa catastrófica que faz todo mundo ir ficar com medo. Isso faz parte da agenda dessa gente. Cadê que a Greta vai falar lá da China, ou ela vai falar da Rússia, ou ela também começa a atacar o atual presidente Joe Biden? Até porque o Joe Biden é democrata e ele defende toda essa narrativa. Bom, eu vou mostrar para vocês que a maioria dessa situação é exatamente o que você acha que eu vou dizer. E aí vem as pessoas me acusar dessas famosas frases de negacionista. Mas, lá nos Estados Unidos, pessoas que não acreditam, que não são doutrinadas referente a essas mudanças climáticas, a gente chama eles de os ecoterroristas. É que eles provocam o terror através dessas catástrofes. Tudo isso tem um início e eu vou mostrar parte de onde começou tudo isso para que você tenha ideia. Mas, por favor, compartilhe esse vídeo com jovens e adolescentes, porque eles precisam saber dessas coisas, senão eles vão estar ouvindo as mentiras lá do que o Neripe Feto. Eu lembro muito do professor Leandro de Carvalho. Eu vou mostrar informações e eu vou até disponibilizar um PDF que eu traduzi aí para o português para que as pessoas leiam, porque o povo não lê inglês, é preciso que você leia inglês. Aí não existe mais desculpa, eu sou pobre. Não existe essa desculpa porque a internet está disponível aí para aprender inglês. Você sabe que essa agenda de climate change, ela está incluída na Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030 inclui tudo: energia verde, veganismo, ideologia de gênero, inclui todas essas agendas progressistas. E você acha que as tais mudanças climáticas, a luta contra as mudanças climáticas, seria um método diferente do que eles promovem a ideologia de gênero? Claramente através da mentira. Essas tais mudanças climáticas começaram a se tornar mais midiáticas, apesar disso já ter começado há uns 50, 70 anos atrás. Essas narrativas referentes a aquecimento global, ou a destruição da camada de ozônio, e mais atualmente as mudanças climáticas, ela se popularizou mesmo na última década, foi por meio de Al Gore. O Al Gore, ele é um rico bilionário que também foi vice-presidente do Bill Clinton nos anos 90 e também concorreu à presidência com George W. Bush. Eu vou colocar aqui para você ver. Bom, em 2006, o Al Gore decidiu que ele tinha que lutar contra as mudanças climáticas e ele promoveu um documentário, ele lançou um documentário que se chama An Inconvenient Truth, que do português significa uma verdade inconveniente. E isso lhe rendeu muitos prêmios, como o Prêmio Nobel da Paz, rendeu a ele muito dinheiro para as empresas dele que não tem nada de verde, não tem nada de sustentabilidade. E também rendeu a ele muitos processos, inclusive lá no Reino Unido. Você sabia que esse documentário, ele dizia muitas mentiras? Inclusive lá no Reino Unido, esse documentário foi julgado e considerado fake news. Eu vou postar aí para você, você pode fazer o download, aí eu vou dar um jeito de deixar aí para você fazer o download, e aí você vai perceber de onde vieram essas mentiras. No entanto, você sabe que as pessoas não estudam mais porque essa agenda de técnicas pedagógicas da ONU não desenvolve o cognitivo, quer dizer que ela não ajuda você a pensar, ela só faz a inclusão social. Ah, a pessoa não sabe ler e escrever? Então ela vai passar de ano. E aí eu posso ensinar o que eu quiser para ela através da propaganda, através das mídias. É exatamente isso que a ONU faz através das suas técnicas pedagógicas, mas que na verdade são técnicas de manipulação de massa. A ONU, que promove a Agenda 2030, também promove a ideologia de gênero. E se eu tenho uma pessoa que não consegue pensar, então eu posso dizer a ela que ela nasceu no corpo equivocado.
Mas vamos voltar aqui para o climate change, para as mudanças climáticas. E referente às queimadas que estão acontecendo aqui na Península Ibérica, são focos muito pequenos, principalmente aqui na Espanha. Em Portugal já é diferente, porque em certas partes de Portugal eles mudaram a vegetação natural para pinheiros e, consequentemente, como o ar é muito seco, principalmente nas montanhas nessa época, qualquer faísca de fogo pode causar uma tal catástrofe. Muita gente que tem terras assim, eles encontram algumas coisas estranhas, como lupas ou algo do tipo, que faz tocar fogo bem rápido. Mas essas queimadas, elas acontecem todos os anos em Portugal. Eu tenho amigos em Portugal, parte da minha família é portuguesa, e eu conheço alguns deles lá, e eles sempre me contam desde que Portugal, nas últimas décadas, sofrem com essas queimadas, todos os anos. Mas diferente da Espanha, Portugal não é tão quente quanto a Espanha. Aqui na Espanha já não tem tanta queimada, mas é muito calor. Nos últimos 4 anos, mesmo não morando aqui, eu sempre vinha passar o verão aqui na Espanha. No entanto, esse ano é o ano que está fazendo menos calor que os últimos anos que eu passei aqui. E aí muita gente pergunta, mas essa onda de calor, eu garanto para você que esse ano eu posso sentir que não está tão calor como os últimos anos. Eu vou fazer um comparativo para você e você vai perceber por você mesmo se está ficando mais quente ou se está ficando mais frio ou se é a média mesmo. A gente não pode esquecer que os antigos, aqui na Europa, tudo era registrado. Aqui foi dominado pelos árabes, depois vieram os católicos, os romanos, e eles registravam tudo. A cidade que eu vivo teve 800 anos de domínio árabe. E eles viviam em paz entre católicos, árabes e judeus. E todos esses três povos, eles faziam registro. Esses três povos, árabes, católicos e judeus, eles escreveram a mesma coisa durante esses 800 anos, que durante o verão era impossível as pessoas saírem na hora do almoço. E aqui, na hora do almoço, durante o verão, tudo fecha, porque é muito calor. Mas as narrativas do climate change, das mudanças climáticas, colocam um alerta grande. O mundo vai acabar por causa das mudanças climáticas. Eu vou colocar aqui primeiro as comparações que eu fiz e depois eu vou ler para vocês o que foi dito lá na corte no Reino Unido sobre esse documentário do Al Gore, tá bom? Vou colocar agora aqui. Bom, para quem não conhece, esse aí é o Al Gore. O Al Gore, como eu já contei para vocês, ele é um bilionário e ele ganha dinheiro com esse negócio de energia sustentável e a promoção das mudanças climáticas. No entanto, os negócios dele não tem nada de sustentável, nada de energia verde. É só lobby mesmo para controlar a sociedade e promover esse tipo de negócio. E coincidentemente ele está falando no Fórum Econômico Mundial, né? O Fórum Econômico Mundial diz que você não vai ter nada e vai ser feliz em 2030. Aí eles fazem aqui um vídeo bonitinho, aí o povo acha que vai ter tudo, vai ter casa, vai ter salário, vai ter tudo. Na verdade, você não vai ter alma, você não vai ter liberdade, você não vai ter direito ao seu corpo, você não vai ter direito a nada. Mas a propaganda do Fórum Econômico Mundial é muito bonitinha. Bom, e eu trouxe um comparativo dos últimos climas, das últimas temperaturas aqui em Andaluzia, para você ter ideia. Andaluzia é o sul da Espanha. Tem um clima que é de neve e também tem um clima infernal. Isso é normal aqui. De um lado tem Serra Nevada e do outro lado tem a praia. E nesse inteirinho tem muitos montes, vales, essas coisas, e o clima varia muito. E aí eu vou checar aqui com vocês um período que começa em 2000 até 2022. E aí você vai perceber, segundo as suas percepções, se realmente está ficando mais quente ou isso não passa mais dessas propagandas narrativas para tirar a sua liberdade e promover todo tipo de agenda, inclusive que vai tirar a sua liberdade. Então, olha só esse sprint. Eu vou deixar o site de onde eu fiz essa comparação, que você pode ir lá e comparar por você mesmo. Esse aqui é o Visual Crossing. Ele faz uma comparação das temperaturas, mas eu só dei o print dos anos para você perceber se está ficando mais quente ou se está ficando mais frio, ou isso é uma média. Olha esse dado aqui, 19/7/2000, a máxima é 38 graus e a mínima é 17 graus. Vamos para o ano de 2001. Mas aqui ele me deu um dado a mais aqui. Mas o que importa mesmo é a temperatura máxima. Nesse ano, atingiu 42 graus. Bom, o povo, não, tá ficando mais quente. Mas vamos ver aqui. Em 2003, tá aqui, ó, 19/7/2003, 41 graus e 21 de mínima. Bom, já diminuiu 2 graus, né? Vamos ver aqui, 2004. Putz, 2004, 33 graus de máxima e 18 graus de mínima. Bom, já diminuiu bastante, hein? Mais de 10 graus. Aí os céticos podem dizer, mas as mudanças climáticas provocam mesmo isso, a diminuição do clima em determinadas regiões quentes. Eles sempre vão tentar fazer você de desentendido, sabe? Você é idiota, você não entende nada.
Vamos ver o próximo ano aqui. Aí eu pulei para 2010. Olha aqui, 2010. Bom, 38 graus, de mínima 22. Agora vamos ver aqui em 2017. 2017, 33 graus de máxima e 21 de mínima. Bom, a gente já viu que isso aconteceu anteriormente. Vamos ver aqui 2018. Ó, 2018, 34 graus. Eu já diminui o ano, porque desde 2017 que eu presencio mesmo o clima de verão aqui. Ó, 34 graus de máxima e 17 graus de mínima. Vamos ver aqui agora 2019. Olha só, a máxima aqui é 39 graus e a mínima 20. Ó, aumentou. A gente viu que é um ciclo. O ciclo sempre volta a se repetir. Ó, 2020 já baixou. 37 graus e 23 de mínima. 2021, 32 graus. Baixou demais. E agora em 2022, 36 graus. Bom, agora eu pergunto para você, assim baseado nesses dados, muita gente pode dizer, são dados rasos. Eu não vou mostrar uma pesquisa mais profunda aqui para você, porque vai dar um vídeo de 2 horas. Eu estou só abrindo a curiosidade para que você vá lá e pesquise para você mesmo. Eu estou dando até a vara para você pescar. Bom, e esse aqui é um documento que foi expedido pela corte lá no Reino Unido, mas eu traduzi para você e deixei as fontes. Eu vou também disponibilizar esse PDF, que daí você pode apresentar essa informação para um jovem ou guardar para você, mas isso é informação preciosa que você tem que saber, senão o mundo vai ladeira abaixo, inclusive porque supostamente a gente vive numa democracia e, consequentemente, as leis que vão ser aceitas por todos vão me afetar que discorda disso, principalmente porque eles vão tirar nossa liberdade em nome da segurança ambiental. Mas vamos ler aqui o que foi dito lá na corte. Imprecisões em uma verdade inconveniente, que é o título do documentário. Uma decisão do Tribunal Britânico. A decisão do governo britânico de distribuir o filme de Al Gore, A Inconvenient Truth, foi objeto de uma ação legal do membro do New Party, do novo partido, Stewart Dimmock. A corte considerou que o filme era enganoso em 9 aspectos e que as notas de orientações elaboradas pelos assessores do secretário de Educação serviram apenas para exacerbar a propaganda política do filme. A corte está afirmando que esse filme é uma propaganda, e esse filme é uma propaganda que motivou a Agenda 2030, a incluir o Climate Change, as mudanças climáticas, na Agenda 2030 da ONU. Continuando aqui. Para que o filme seja exibido, o governo deve primeiro alterar suas notas de orientação aos professores para deixar claro que o filme é um trabalho político e promove apenas um lado do argumento. Se os professores apresentarem o filme sem deixar isso claro, eles podem estar violando a seção 406 da Lei de Educação de 1996 e culpados de doutrinação política. 9 imprecisões devem ser especificamente levadas ao conhecimento das crianças em idade escolar. Agora eu pergunto para vocês, as crianças sabem o que realmente é as mudanças climáticas? As crianças vão perceber que isso é um jogo político ou eles vão fazer aí a lavagem cerebral em forma de técnicas pedagógicas? O filme afirma que o derretimento da neve no Monte Kilimanjaro evidencia o aquecimento global. Os especialistas do governo foram forçados a admitir que isso não é correto. O filme sugere que evidências de coleta de gelo provam que o aumento do CO2 causa aumento de temperaturas ao longo dos 650 mil anos. O tribunal considerou que o filme era enganoso. Durante esse período, os aumentos do CO2 ficaram atrás dos aumentos da temperatura em 800 e 2000 anos. O quesito 3. O filme usa imagens emotivas do furacão Katrina e sugere que isso foi causado pelo aquecimento global. Tudo emocionante, tudo triste para comover mesmo as pessoas que não sabem de nada sobre essas manobras políticas. O especialista do governo teve que mostrar que não era possível atribuir eventos pontuais ao aquecimento global. Aí você acha que a queimada lá em Portugal ou alguns focos aqui na Espanha, isso vai transformar todo o clima do planeta. Quesito 4. O filme mostra a seca do lago Chad. Isso foi causado pelo aquecimento global. O perito do governo teve de mostrar que não era esse o caso. Quesito 5. O filme afirma que o estudo mostrou que os ursos polares se afogaram devido ao desaparecimento do gelo ártico. Descobriu-se que Al Gore havia interpretado mal o estudo. Na verdade, 4 ursos polares se afogaram e isso ocorreu por causa de uma tempestade particularmente violenta. Quesito 6.
O filme alega que o aquecimento global poderia impedir que a corrente do Golfo lançasse a Europa em uma era glacial. A evidência do reclamante era que isso era uma impossibilidade científica. O filme culpa o aquecimento global pelas perdas de espécie, incluindo o branqueamento dos recifes de coral. O governo não conseguiu encontrar qualquer evidência para apoiar esta alegação. Quesito 8. O filme sugere que os níveis do mar podem subir 7 metros, causando o deslocamento de milhões de pessoas. Na verdade, a evidência é que o nível do mar deverá subir cerca de 40 centímetros nos próximos 100 anos e que não há tal ameaça de migração em massa. Putz, de 7 metros para 40 centímetros tem um gap muito grande aí, hein? O filme afirma que o aumento do nível do mar causou a evacuação de algumas ilhas do Pacífico para Nova Zelândia. O governo foi incapaz de fundamentar isto e o tribunal observou que esta parece ser uma alegação falsa. Enfim, é mentira. Além disso, a decisão provisória do tribunal incluiu o seguinte: o filme sugere que a cobertura de gelo da Groenlândia pode derreter, fazendo com que o nível do mar suba perigosamente. A evidência é que a Groenlândia não derreterá por milênios. O filme sugere que a cobertura de gelo da Antártida está derretendo. A evidência é que está de fato aumentando. Bom, você percebeu alguma coisa estranha aí, para não dizer que é mentira mesmo e manipulação. Bom, esse documentário, filme, ele criou oportunidade para Hollywood criar tantos outros filmes que falam de catástrofes ambientais. E daí você que foi programado para acreditar que o mundo vai se acabar de forma catastrófica. O pior é perceber que os crentes caem nessa narrativa, né? Bom, eu deixei algumas referências aqui para você. Você pode clicar no Google, traduzir, mas está tudo em inglês. Então, contra fatos não há argumentos. No entanto, as pessoas sempre vão ter argumentos, até porque elas estão vivendo de forma do social. Tudo é inclusão. E o cognitivo, desapareceu. As pessoas não conseguem enxergar um palmo à sua frente. E também você percebeu que houve um protesto aqui dos fazendeiros na Holanda e em outros países aqui da Europa que estavam protestando contra essa agenda da ONU que está impedindo eles de produzirem. Aí eu lembrei dessa revista aqui que eu já mostrei para vocês, Basicamente está dizendo que vai vir uma fome que não vai ter comida para todo mundo, né? É a mesma ideia lá dos eugenistas. Bom, se a pessoa não pode produzir, consequentemente não vai ter o quê? Comida. Isso é a lógica. Então tem algum interesse obscuro nisso aí. Ao mesmo tempo que a The Economist quase toda semana está promovendo o quê, Energia verde, globalização. Tá aqui, Se você estudou a história do comunismo, você já ouviu falar do Grande Salto. O Grande Salto foi um projeto econômico lá dos comunistas na China que provocou a morte de milhões de pessoas. Eu recomendo que você leia esse livro aqui, O Livro Negro do Comunismo, que pode ajudar você a compreender realmente se o comunismo ele funciona ou não, né? Bom, a gente tem muitos fatos disponíveis aí, mas o povo parece que não percebe. Eu já falei para você que isso não é por acaso. Aqui na Espanha, por exemplo, acontece muito essa situação de o governo atacar quem produz. Ainda não tem o movimento Sem Terra, como tem aí no Brasil. Inclusive, coincidentemente, eu encontrei uma organização aqui que tinha a bandeira dos Sem Terras aí no Brasil e eu dei uma investigada e depois eu conto para você. Mas aqui as pessoas ainda são brutas, ainda elas defendem a terra delas no campo. No entanto, os sem-teto e os ocupas, eles invadem a casa das pessoas, inclusive quando estão de férias, e ficam lá e o governo ampara. Adivinha quem? O governo do PSOE, o governo socialista, amigos do Lula. Eu recebi uma mensagem de um senhor que é do campo. E ele disse uma coisa muito interessante. Eu vou deixar o print para você. Ele, como do campo, provavelmente ele conhece mais por experiência do que eu, que agora que eu estou vivendo mais um pouco perto do campo, mas, consequentemente, ele conhece muito mais do que eu. O mundo e a mídia costuma tratar as pessoas que foram para universidades como superiores às pessoas que estiveram no campo. Mas é graças às pessoas que estão no campo que a gente pode comer. E essa desvalorização do produtor rural, da agropecuária, que o agronegócio destrói o ambiente, a camada de ozônio, a Amazônia, que eu sou amazonense, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi ninguém produzir no Amazonas, porque isso é proibido. Que os flatos da vaca destroem a camada de ozônio. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre vi, esse povo pensa que eu sou burro.
Eu acredito também que vocês devam abrir os olhos e também valorizar as pequenas coisas. Eu já falei para você que 50% dos estudos da The Scientist, eles são fake. O próprio diretor dela disse em uma entrevista em 2015. Então, tá na hora da gente dar uma acordada, tá na hora da gente perceber que esse negócio de mudanças climáticas, inclusive adotado dentro da igreja e por esses movimentos socialistas aí, isso é sinalização de virtude, do qual não é verdade. Eles querem mostrar uma coisa que eles não são e culpar você, que é uma pessoa simples, que trabalha para sobreviver, que trabalha para ter a oportunidade de crescer na vida e estudar. Eles querem culpar você de algo e inculcar a culpa na sociedade para fazer as mudanças na estrutura deles. Isso nada é por acaso. Nesse mundo, tudo é conectado, nada acontece aleatoriamente. Esse sistema político, esse sistema das organizações internacionais, nada é por acaso. Tudo é muito bem arranjado, conectado. Então, para não ficar mais grande do que já está esse vídeo, para finalizar, dê uma estudada. Eu vou disponibilizar esse PDF aí da Verdade Inconveniente. Eu vou deixar os livros disponíveis. Também tente ler as versões digitais da The Economics, porque é muito interessante. Eu gosto de comprar elas porque eu gosto de ter meio que documentado, sabe? Sabe-se lá quando esse pessoal vai desaparecer com todas as notícias aí. Mas eu gosto de ter coisas para tocar, para a gente ter a oportunidade de ter arquivado, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, me diz a sua opinião, ajuda a engajar. Isso é conhecimento de graça aí por enquanto, hein? Porque eu pago muito caro para estudar isso em livros, documentos e também para conversar com as pessoas, porque tudo é network e tudo é pago. O brasileiro também devia fazer isso. Ah, então por que você está fazendo isso? É porque a grande maioria do tal mundo democrático vence, né? Mas eu acredito que essa democracia está mais para manipulação de massa mesmo. Então é preciso a gente armar as pessoas com conhecimentos e com sabedoria e desenvolver o cognitivo para que a gente vença essa batalha. E claro, com a ajuda de Deus e orando bastante. E também seja forte e corajoso. E se você tiver que lutar contra o mal de forma física, é só lembrar o que Jesus fez lá no templo. Eu não estou falando de luta armada, não. Eu sempre converso aqui com meus amigos católicos, e aí eu mostro lá, tipo, a invasão da igreja lá por aquele vereador louco lá. Eu falei, se isso acontecesse aqui na Espanha, o que tu ia fazer? Aí eles falaram bem assim, eu tenho um chicote guardado em casa, eles iam ver o que ia acontecer. Bom, eu acredito que a gente tem que tomar a iniciativa e não ser as tais ovelhinhas que o povo diz que a gente tem que ser. Então, eu acredito que a gente tem que ter opinião forte e defender nossos direitos. Vocês nem imaginam o que acontece lá, a tal cristofobia, que o povo diz que é teoria da conspiração. Eu conheci uma pessoa pessoalmente que fez um documentário. Eu provavelmente convide ela um dia pra gente bater um papo e eu posto pra você, tá bom? Vamos usar a cabeça. Não esquece de compartilhar isso com o jovem, tá bom? Tchau!